Bem-vindo ao 13º episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast da FASA para quem ilumina com criatividade. Olá, eu sou Tatiana Neves, podcaster da FASA Fibra Ótica, e hoje o nosso podcast está internacional. Temos a ilustre e agradável presença de Pascal Chotá, e também do meu parceiro de podcast, o Wilson Salute. Meninos, sejam bem-vindos ao nosso 13º episódio, e eu vou começar já com o Pascal. Por favor, dê as suas saudações e se apresente para a gente. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Wilson, Tatiana e toda a equipe da FASA. Eu sou Pascal Chotá, sou lighting designer, sou francês, este ano são 25 anos aqui no Chile. Formei meu primeiro estudo de lighting design na França no ano 1993. Mudei para o Chile no ano 96 e desde então estou trabalhando aqui com um escritório de iluminação. O escritório LLD Limari, no Chile, que tem feito alguns trabalhos lindos e incríveis conosco. Aproveito para pedir para o Wilson, meu parceiro, por favor, fale um pouquinho com a gente, com o Pascal. Olá, Tatiana. Olá, Pascal. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, com todos os nossos ouvintes aí do podcast da FASA, Fibra Ótica. E essa é uma edição realmente muito especial, porque o Pascal, além do excelente profissional que é, e um grande parceiro aqui da FASA, ele também é, acima de tudo, um grande amigo. Então, Pascal, muito bem-vindo. Que prazer estar aqui com você e nessa ação da FASA. Eu não vi a hora de poder te convidar. E a gente pegou o gancho da Selma Lourenço, que foi a nossa entrevistada aí da edição passada, Pascal, que inclusive solicitou que a gente falasse sobre museus, né? Aí eu falei, não, agora é hora de convidar o Pascal. Então seja muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Então eu já vou começar com vocês dois, perguntando como é que esse encontro aconteceu. Vocês podem me contar um pouquinho de como foi isso? Claro, na verdade, eu vinha trabalhando com fibra óptica faz muitos anos, porque já na França tinha experiência com fibra óptica, e aqui no Chile, minha sócia na Limari, a Carolina Roes, também arquiteta brasileira, lighting designer, ela conhecia o Wilson, porque tinha tido o Wilson como professor no IPOG, no POS, e ela me apresentou a FASA, e aí a gente se conheceu, o Wilson viajou para o Chile, a gente fez o primeiro contato, e desde então a gente está trabalhando em conjunto, já são 10 anos, eu acho, mais ou menos. Uma coisa que eu acho que foi muito legal nessa ocasião, né, Pascal? Nossa, aliás, eu nem lembrava que já fazia tanto tempo, viu, Pascal? Mas foi uma situação que foi bem interessante, né? Que acho que vocês tinham um projeto, se não me engano, de uma piscina para iluminar e tinham muito pouco prazo, não foi isso? Sim, foi era um pequeno spa privado de um cliente muito querido nosso. Foi a primeira oportunidade que tivemos de trabalhar com a FASA e com Limari. E aí foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu em conjunto. Tinha uma iluminação da água de uma piscina pequenininha interior e de um teto estrelado que a gente desenhou, bem especial, assim, bem... E aí, nessa ocasião, Pascal, acho que eu vou te confessar uma coisa assim, que eu nem sei se eu já tinha te contado isso. Mas a Carolina, como minha ex-aluna, me procurou, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Limari e eu falei, caramba, olha os trabalhos desse profissional, né? Eu vi, ali tinha visto alguns projetos que você já tinha trabalhado com fibra ótica, tipo o Museu de la Moda, né? E vários outros projetos super legais. E eu falei assim, eu preciso conhecer esse cara. Não importa se a gente vai trabalhar junto um dia ou não, mas eu preciso conhecê-lo, né? E aí peguei o voo e fui para o Chile e fui recebido, Tatiana, com, assim, olha, uma maestria, assim, eles foram de uma gentileza comigo lá. Eu falei, não, eles vão ter que vir para o Brasil aqui. E foi assim que nossa amizade começou a nascer também,
além dos aspectos profissionais, né? Então eles me receberam muito bem lá. A gente tentou, mas não conseguiu receber a mesma altura aqui no Brasil, mas e aí nós começamos uma relação muito interessante, né, Pascal? Foi assim que começou, já faz anos disso, mas a gente segue trabalhando, às vezes mais, às vezes menos, dependendo dos projetos que a gente tem aqui. E eu tenho a foto desse primeiro projeto que a FASA, né, e a Limari fizeram juntos. Eu tenho essa foto, inclusive ela foi anúncio na revista Lume Arquitetura. Em algum momento desse podcast eu vou colocar essa informação também na descrição. Eu vou perguntar já para o Pascal. A gente está falando sobre museus aqui e tem um museu feito recentemente que também está na Lume Arquitetura, que foi dada uma entrevista por eles falando sobre esse projeto e foi também o nosso anúncio. Museu La Serena, Pascal. Fala desse projeto para a gente. Sim, é um projeto muito querido para nós, que é um projeto que se desenvolveu durante vários anos. O Wilson, a gente vem trabalhando e falando desse projeto, eu acho, faz 5 anos. A gente, na verdade, começou com uma primeira licitação do projeto de iluminação por aí, 2014, 2015. Depois, esse projeto ficou parado, teve uma segunda licitação em 2017, a gente ganhou de novo a proposta de desenho e iluminação, e aí a gente começou a desenvolver o projeto atual, então começou 2017 e acabou 2021, porque com a pandemia estava quase pronto em março de 2020, e aí se parou tudo. Digamos, a gente estava a 95% pronto e esperou um ano até começo do ano 2020 para aí acabar o processo e já entregar o museu que hoje está aberto e está funcionando. Foi inaugurado faz 2 meses, de forma totalmente com muito pouco pessoal, porque então ainda era quarentena e sistema de lockdown aí em Serena, mas a Ministra da Cultura foi e inaugurou o museu e hoje está aberto ao público e hoje no Chile está melhorando um pouco a situação, então está começando a abrir para atividade assim pública, os sítios estão abrindo ao público. E esse projeto é um projeto que a gente fez com a Subdireção de Museus do Serviço Nacional de Patrimônio Cultural, que é o agente aqui do Estado que administra todos os museus públicos do Chile, e foi no marco da modernização dos museus de província. Foi um trabalho muito colaborativo, com a equipe multidisciplinária muito importante, arquiteto, museógrafo, museólogo, arqueólogo, especialista em sistema interativo, em vitrine, enfim, toda uma equipe muito, muito grande, e foi um trabalho complexo, mas que deu bastante certo, no sentido que a colaboração entre os diferentes membros da equipe foi boa e a gente logrou finalmente desenhar sistemas para as vitrines, por exemplo, que iam ser capazes de aguentar qualquer modificação durante o projeto, como uma espécie de mecano, e ter vários sistemas, entre os quais está a fibra óptica, e à medida que iam mudando o desenho, as peças, a exposição, os dispositivos museográficos dentro da vitrine, a gente tinha a ferramenta pronta como para se adaptar. Então, isso foi bem chave no momento de encarar as mudanças ao longo dos 3, 4 anos que durou o desenvolvimento do projeto. E isso, na verdade, a gente está bastante contente com o resultado, deu bastante certo, foi muito trabalho, muitas horas de regulação, obviamente, muitos detalhes, mas hoje está funcionando e é um projeto que a gente gosta bastante. Eu lembro de ter visto na matéria também que você falava sobre essa questão de flexibilidade que era importante e, por isso, em algumas vitrines, a escolha da fibra ótica.
Wilson, você que está acompanhando a gente, quer perguntar alguma coisa para o Pascal sobre isso? Eu quero sim, Pascal. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que é algo que eu gosto muito, não só nos teus projetos, né? Mas eu acho que um bom projeto luminotécnico, na minha visão, me corrija aí se eu estiver errado, né? Porque eu não sou projetista. Mas na minha visão, ele é um bom mix, né? Como eu costumo até dizer isso nas minhas aulas, né? Como um bom confeiteiro faz um bolo com vários elementos, né? O bom lighting designer também, ele mixa essas tecnologias e essas soluções de uma maneira criativa e inteligente para atingir um resultado funcional, né? Então eu queria trazer um pouco disso para o Museu de La Serena, do uso da fibra ótica lá, né? Quer dizer, como é que foi a escolha da fibra ótica dentro desse seu mix, que eu sei que você faz esse bolo muito bem temperado, né, Pascal? E quais os benefícios que você viu de usar a fibra ótica para atingir os resultados luminotécnicos que você gostaria? Sim, primeiramente, eu diria que para iluminação dentro das vitrines de coleção com muitas peças, muitas vezes de tamanho diversos, a fibra ótica sempre para nós é um sistema que permite ter uma iluminação focada, uma iluminação de destaque das peças. E também é um sistema que é muito, muito flexível, porque finalmente a gente pode mexer a posição do terminal de fibra ótica em orientação em qualquer minuto. Digamos, até hoje podia voltar no museu e mexer uma peça e mexer uma posição sem problema, porque o terminal pode ir na posição que a gente quer. Depois tem um tema que os terminais que a gente está usando com a fase são terminais de focal regulável. Então a gente pode escolher também se o facho é muito fechado, se o facho é mais aberto, se é meio. Também podemos escolher os filtros ou se mudamos um pouco a temperatura, a aparência da temperatura de cor, ou se botamos um filtro ligeiramente difusor, um frost, como para ter um efeito de luz um pouco diferente. Então, a fibra permite ter uma grande flexibilidade, uma grande capacidade de adaptação na vitrine. Então, é uma ferramenta muito... E, na verdade, no caso da Serena, quando a gente desenhou o museu, a gente tinha, nesse momento, um projeto de museografia com uma quantia de peças em certa posição, em certa vitrine, e, em base a isso, a gente desenhou a quantidade de fonte de luz, o largo das fibras que íamos usar em cada vitrine. E, na verdade, entre esse projeto com o qual a gente fez o orçamento e fez o pedido para a fase da fibra e o resultado final, a mudança é total, ou seja, muitas vitrines tinham outras peças, menos, mais, maior, menores. A mudança foi muito, muito importante. Então, ainda assim, a gente, com a fibra óptica, logrou se adaptar a essas mudanças e dar uma solução, não vou falar de perfeita, porque nada é perfeito, mas muito ajustado aos requerimentos das vitrines e das peças da coleção. Agora, nesse caso de La Serena, o que a gente fez é que a gente tem vários sistemas de iluminação geral, do fundo das vitrines, iluminação de umas caixas que são retroiluminadas debaixo das peças. Temos vários sistemas e a fibra ótica, finalmente, também é uma ferramenta, nesse caso, que nos permite hierarquizar as peças mais importantes, iluminar as peças mais destacadas. Então, fazer um diferencial entre as peças secundárias da vitrine, que não tem destaque, e as mais importantes, as peças nas quais os museólogos ou museógrafos querem insistir.
E nesse caso, a fibra é uma ferramenta para nós que é muito precisa, muito fácil de trabalhar. É um encanto para mim ouvir quando se fala sobre projeto, Pascal, porque iluminar é uma arte, né? A gente que está trabalhando com iluminação o tempo todo, a gente acaba chegando nesse conceito. E a sua explicação referente à apresentação das vitrines mostra isso, né? Porque tem a luz que vai ressaltar o que você quer naquele momento, o tipo de sensação que você ajuda a causar com esse detalhe, com esse carinho na iluminação, a impactar as pessoas que vão ver esse museu, que vão ver as peças na vitrine. Eu acho isso, para mim, definitivamente, a iluminação é uma arte. Wilson? Tatiana, eu acho que a gente pode só complementar aí essa explicação do Pascal, né? Que essa versatilidade que ele consegue, né? Esse controle de luz que os terminais de fibra ótica proporcionam, são ainda, eu acho que ressaltados por peças que são muito minimalistas, né? Então, as peças muitas vezes não passam de 2 centímetros de comprimento, né, por 1 centímetro de diâmetro. Então, a parte aparente do sistema é muito pequena, né? Então, por exemplo, para o próprio Museu de La Serena, foram utilizados, por exemplo, terminais que possibilitam, com a fibra que o Pascal usou, um ajuste de abertura de facho, por exemplo, né? Então, a gente consegue, no mesmo terminal, com apenas um ajuste manual, uma abertura que vai aí em torno de 10, 11 graus até 50 graus, né? Então, o afinamento da luz ao final do processo se torna muito amplo e flexível, e inclusive para essas eventuais mudanças do acervo, né? Então, os ajustes se tornam mais facilitados. Então, é muito fascinante fazer esse encontro do que a gente tem de necessidade do especificador, né? Inclusive, a linha de terminais que foi usada nesse museu, ela nasceu com grande participação do Pascal, né? O Pascal, ele fez um excelente briefing de quais eram as necessidades museográficas para que a gente pudesse tentar atingir com essa linha que foi toda desenhada, a princípio, para as necessidades do Pascal. A linha deveria chamar Pascal, eu acho isso. Eu acho que nós temos que pleitear uma mudança. Chama Focus Light, mas nós devemos chamar Pascal Light. O que você acha, Pascal? Seria muito. Tem que chamar William Light também. Também, é verdade. Só para esclarecer, o William é o engenheiro aqui, um dos grandes desenhadores que a gente tem aqui dentro da equipe da FASA. E eu já aproveito e faço o gancho aqui, viu, Tati? Para quem quiser realmente ver algumas fotos de bastidores, tem um vídeo maravilhoso no nosso canal do YouTube sobre o Museu La Serena, que pode ser encontrado então no youtube.com/Fasa Fibra Ótica. E tá lá, os bastidores, o pessoal montando, esses terminais que a gente está se referindo aqui, e todo esse trabalho de iluminação de destaque que o Pascal muito bem descreveu aqui. Perfeito, Wilson. E eu quero aproveitar também a sua presença aqui e pedir para o Pascal. Pascal, vamos colocar o Wilson na fogueira? Tem alguma pergunta para o nosso especialista? Sim, seria para mim interessante saber o que vem na tecnologia da fibra ótica para os museus para amanhã. Ou seja, em que tipo de produto novo estão trabalhando, se tem novidades que vão a gente trabalhar melhor ainda. Excelente pergunta, Pascal. Eu acho que a gente vai poder te apresentar coisas bem interessantes aí no decorrer dos próximos meses. Algumas já estão, inclusive, em andamento, né? Bom, lembrando aqui, para aqueles que nos ouvem, né? Quando a gente fala em tecnologia de fibra ótica, a gente tem basicamente 3 componentes principais. As fontes de iluminação, que geram a luz para a fibra ótica, que é o segundo elemento, então, que é a condutora da luz. E na extremidade das fibras óticas, a gente tem os terminais que fazem esses controles de facho, que a gente estava se referindo até então. Eu acredito, Pascal, que a maior parte da evolução que a gente vai ter agora nos próximos meses se refere às fontes de iluminação. A gente tem, inclusive, abordado essa questão
em episódios anteriores de podcasts, né? É onde a gente tem trabalhado com mais afinco e dedicação em vários sentidos, né? Desde o sentido cromático, então estamos trabalhando com fontes com reprodução de cores cada vez melhores, né? Com principalmente os R9s cada vez mais elevados, que são aquela faixa do espectro que valoriza os tons avermelhados, né? Que geralmente era uma dificuldade dos LEDs. Então, o próprio avanço dos LEDs está permitindo que a gente faça correspondência com o avanço da tecnologia da fibra ótica, né? À medida que o LED avança, a gente vai trazendo esses avanços também para a tecnologia da fibra ótica. Mas também na questão de controles de iluminação, ou seja, dimerização, tunable white, né? Então estamos trabalhando em fontes para fibra ótica com variações de temperatura de cor, né? Regulável, e tem muita coisa interessante para vir por aí, né? E também, Pascal, não apenas no sentido de desenvolvimento de produto, mas também no aspecto da apresentação do produto, ou seja, nós estamos trabalhando agora com laboratórios, né, aprofundados, fonte por fonte de iluminação, na qual a gente faz, então, todas as medições cromáticas para poder oferecer ao lighting designer uma informação muito mais precisa, e isso vai ser disponibilizado também em poucos meses daqui para frente, e eu acho que isso vai ajudar muito no trabalho de vocês na especificação. Perfeito. Mas quando se refere a mais informação sobre a cor e o rendimento de cor, se refere a TM3015, por exemplo, ter esse tipo de especificação mais precisa da reprodução cromática? Exatamente, Pascal. A gente vai trabalhar em níveis não só de RA e R9, né? Os índices de reprodução de cores já tradicionalmente conhecidos, mas também vamos entrar aí no aspecto da TM30, sim, e isso vai estar disponível nas novas fichas técnicas das fontes de iluminação. Então, acho que isso vai contribuir bastante aí para o trabalho de especificação. Me confirme aí se isso é uma informação importante para você, como especificador. Sim, é uma informação importante, mas no final da conta, eu acho que sempre o mock-up, a prova e o ensaio, digamos, que a gente pode ver a cor que resulta da luz dessa nova fonte, é a única prova mais importante, porque a especificação técnica é uma coisa e o que acontece com o nosso cérebro frente a um elemento, um acervo que está iluminado com a luz é outra, digamos. Então, eu acho que temos que ter os dois elementos, a especificação técnica muito, muito precisa, mas também as provas e poder escolher com mockups. Pascal, estou de pleno acordo com você. Eu gosto muito dessa linha da percepção visual também. E eu acho que, inclusive, a gente vê muitas mulheres trabalhando bem com a iluminação, boas lighting designers, porque, não sei, pode ser só uma impressão, mas eu sinto que elas têm uma sensibilidade maior para essa percepção da luz, né? E eu acho isso muito bacana. Eu sou da linha também de que, apesar de todas as medições e todos os números que se possam apresentar, nada melhor do que a gente sentir a luz, né, Pascal? Claro, é muito, muito importante. Agora, nesse sentido, eu acho que eu sempre tive meu lado feminino muito desenvolvido e que faz que pode ser alguma sensibilidade com a luz. Perfeito. Não, gente, eu vendo vocês ouvindo, né, vocês conversarem, eu vou para um lado um pouco mais lúdico. Eu acho que todo bom artista precisa ter bons pincéis. E vocês juntos, né, a fibra ótica e alguém que tem uma percepção, como o Pascal, como a equipe dele da LD Limari, essa junção traz resultados que são, eu falo, repito, quando a gente recebe as imagens, as fotos,
são incríveis, são muito bonitos de ver, e eu ainda não vi pessoalmente. Eu sei que o Wilson viu, e os resultados são incríveis. Não à toa, né, Tatiana, o Pascal é tão premiado, né? Ele tem uma sensibilidade acima da média, muito acima da média, a gente tem que dizer, e os trabalhos realmente são muito primorosos. Eu convido a todos a conhecerem esse trabalho da LLD, que é simplesmente espetacular. Pascal, sabe que nós somos seu fã, né? Mas eu trabalho de uma equipe, não é o trabalho do Pascal, senão que é o trabalho de uma equipe da Limari, não? Que são várias pessoas que são todas muito boas e muito profissional, e também, nesse caso, cada projeto tem uma equipe multidisciplinar, e a gente logra os resultados que logra porque sempre trabalha muito na colaboratividade com os outros, com os arquitetos, com os geógrafos, ou com o urbanista, com os construtores, com os elétricos, e os resultados também têm que ver com isso, não com o Pascal, senão que com várias equipes que logram se coordenar de forma satisfatória e cuidando dos detalhes, obviamente, em cada passo. E isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho do Pascal. Perfeito, Pascal. Aqui também na FAS a gente deve sempre lembrar, né? A gente já até mencionou isso em outros episódios. A gente é uma equipe muito íntegra aqui, né? Uma equipe muito alinhada para também buscar esses resultados, e eu acho que é isso mesmo, Pascal, você explicou com maestria. Esse trabalho multidisciplinar que traz o resultado de excelência, né? Que tanto a cooperação interna, né, de todo o time trabalhando numa direção, como você bem disse aí, né, a multidisciplinaridade, quer dizer, a arquitetura trabalhando com a luminotecnia, trabalhando com a museografia, e aí a gente vê esses resultados incríveis. A FASA e a LLD Limari tem uma coisa muito parecida, que investem também no treinamento dos funcionários. Então, o Pascal já veio até a FASA, né, Pascal, com a equipe, para receber um treinamento, para conhecer a fábrica, para saber como isso é feito. E eu tenho certeza que também esse é um elemento que ajuda a chegar nos resultados que vocês têm, né? Sim, faz parte de partilhar experiência e de poder conhecer de primeira fonte. Nesse caso, a gente estava no Brasil assistindo no LED Forum com toda a equipe e aproveitamos para descer no litoral paulista até Peruíbe e conhecer a FASA, que era perto de São Paulo. E foi uma super boa oportunidade. A gente também, nesse minuto, fez um workshop aí em Peruíbe com outra brasileira, que se chama Diana Jous, que não fez um workshop sobre conceito e metodologia. Então, a gente aproveita sempre de passear e aprender, não? Sem falar que comemos uma bela pizza, né, Pascal? É verdade. Bom, as pizzas do Wilson são assim, lenda de Peruíbe. As melhores do litoral paulista, né? Olha, gente, eu quero agradecer a presença dos dois, do meu parceiro Wilson e Pascal, também a sua disponibilidade de tempo, de estar conversando conosco, de falar sobre museus e sobre o La Serena, que está em voga nesse momento. Então, eu queria pedir para vocês agora se despedirem dos nossos ouvintes e deixar o meu agradecimento aos dois por estar aqui comigo. Vou primeiro? Claro, sempre você primeiro, convidado primeiro. Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado, Wilson, pelo convite. É um prazer participar hoje desse podcast. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes também. E um bom dia para todos e um belo dia de muita luz. Pascal, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. Foi um prazer, assim, inenarrável, como a gente diz aqui. Eu espero que em breve a gente possa fazer outras ações, né?
Mais uma vez, convido a todos. O Pascal citou uma piscina, a gente pode disponibilizar as fotos dessa piscina no nosso site e também os vídeos e imagens do La Serena para que todos possam acompanhar esse trabalho maravilhoso que foi feito por lá. Pascal, muito obrigado, foi um prazer imenso. Tatiana, agradeço aí também mais uma participação no podcast da FASA e eu deixo um grande abraço para todos também e saudações iluminadas como sempre. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por estarem conosco nesse podcast, em todos os outros que nós tivemos e os que teremos. A gente espera vocês também em nossas mídias sociais, YouTube, LinkedIn, no Instagram, para que fiquem por dentro de tudo que a FASA disponibiliza para vocês e conhecer esse universo, que é o universo da fibra ótica. Obrigada a todos e até logo!